Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para mais uma UDQ Entrevista, um quadro muito especial aqui do canal que eu tento fazer todas as segundas-feiras. E hoje eu trago alguém muito especial aqui para a Universidade da Química, que é o Ulisses Condomiti. Nós vamos falar um pouco sobre a atuação como perito da Polícia Civil. O Ulisses, ele tem a sua formação em Química, ele é bacharel e licenciado em Química pela Universidade de Ibirapuera. Ele tem sua pós-graduação em nanotecnologia, o seu doutorado foi na USP, na área de nanotecnologia, assim como o seu pós-doutorado. Inclusive, durante esse período, ele é coautor, né, produziu esse livro, né, foi coautor desse livro, Nanotecnologia Experimental, que inclusive já tem um vídeo aqui na Universidade da Química indicando esse livro. Pessoal, só que hoje ele atua como perito da Polícia Civil de São Paulo e eu sei que muitos de vocês têm muita curiosidade mesmo sobre como que é a atuação de um perito, como que é o concurso, como que funciona a vida, né, de um perito. Então, a oportunidade que vocês têm de tirar suas dúvidas, o chat vai estar liberado aqui ou aqui, nunca lembro o lado, mas podem deixar suas dúvidas aí, inclusive responderemos algumas dúvidas que vocês mandaram previamente. Então, vamos lá, deixa eu chamar aqui o Ulisses. Olá, Ulisses, tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bom? Olha, muito obrigado mesmo por aceitar o convite aqui da Universidade da Química. Eu fico muito honrado em tê-lo aqui no canal. E é uma oportunidade de conhecê-lo melhor. Afinal, entre aspas, nós conhecemos já há um bom tempo, aí pelo menos uns 6 anos, mas é a primeira oportunidade que nós temos de conversar um pouco. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço, fico muito contente e bom, né, a gente retornar aí essa comunicação aí depois de tanto tempo. Verdade. Ulisses, olha só, uma das coisas que me perguntam muito aqui, e eu não tenho condições de responder, não tenho experiência, não tenho vivência, é como que funciona o trabalho de um perito. Tem muitas pessoas com interesse nessa área, eu lembro de muitos amigos da época da graduação que queriam ser peritos, eu não sei, eu não tenho condições de responder essa pergunta, mas eu gostaria, se possível, que você nos esclarecesse algumas dúvidas. Então, essencialmente, né, o que é o trabalho de um perito, no seu caso, o perito da Polícia Civil? Né? O que você faz? Conseguiria explicar um pouco para a gente? Certo, então é o seguinte, o perito criminal, estamos falando aqui do perito criminal, tá? Ele vai ser o profissional que vai atuar na produção da prova técnica. Então, o perito criminal vai atuar tanto no local do crime, fazendo levantamento do local, procurando os vestígios, o que o pessoal chama popularmente ali de pistas, de provas, né? Para auxiliar ali o judiciário a formar sua convicção a respeito de um crime que tenha acontecido, e essa convicção vai ser a base ali, né, juntamente com outros tipos de provas ali, como testemunhal e documental, para a decisão, fundamentar a decisão do juiz na condenação ou na absolvição de um ou mais suspeitos, né? A gente trabalha, o perito criminal trabalha essencialmente na área, aliás, exclusivamente na área criminal, então nós não atuamos em casos aí da esfera civil, né, ou seja, trabalhista, a parte civil também, somente na esfera criminal. Então, onde teve um crime e essa infração, esse crime deixar vestígios, vai ser necessário o exame por um perito criminal. Então, isso aí está lá no artigo 158 do Código de Processo Penal. Então, basicamente, a gente investiga, auxilia a investigação de tudo que é tipo de crime, desde crimes contra pessoas, como homicídios, lesão corporal, estupro, etc., até crimes contra o patrimônio, como roubo, furto, estelionato, também crimes ambientais, contra a fauna, contra a flora, maus tratos a animais, e também crimes digitais. Então, um trabalho bem amplo, na verdade, né? A sua área de atuação é bem ampla. É bem ampla, né? Claro que não é um único perito que vai fazer todo esse exame, então existem divisões, né, de acordo com a especialidade de cada um, mas basicamente a perícia criminal abraça todo esse universo, então é um universo bastante grande, né? No qual se insere inclusive aí a química forense, né? Que como a gente está no canal aí sobre a química, né? Então é uma área muito forte também na parte das ciências forenses.
Então, no seu caso em específico, você utiliza bastante química no seu trabalho? No seu processo ali Sim, de investigação, você aplica bastante química? sim. Eu sou perito criminal eu faço local de crime, né? Então eu trabalho na rua atendendo a locais de crimes. Eu atualmente estou lotado numa equipe especializada em crimes contra a pessoa, que é o núcleo de crimes contra a pessoa da cidade de São Paulo. Nós atendemos toda a capital e crimes aí como homicídios, né? Lesão corporal, aborto ilegal, abandono de incapaz, estupro, que é mais estupro de vulnerável, e suicídio também. Suicídio, apesar de não é crime, precisa ser investigado, né? E a química ali sempre está presente. Então, devido até a minha formação, minha origem aí da química, eu gosto de deixar um kitzinho de química forense na minha maleta. Na verdade, eu não uso nem maleta, eu uso mochila, né? Mas aquela maleta do perito famosa, hoje em dia alguns já adaptaram para algumas coisas. Eu gosto de colocar tudo na mochila tática para levar nas costas, porque às vezes tem locais de difícil acesso, às vezes você tem que subir alguma coisa, descer e tal, então eu gosto que ela esteja nas costas e deixar minha mão livre. Mas lá está sempre um kitzinho de química forense, então eu tenho ali reagentes para fazer análise de drogas, né, cocaína, maconha, drogas sintéticas, como MDMA, esses e tal. Também alguns kits para análise de sangue, testes imunocromatográficos, para sêmen também. E às vezes eu peço exames extras, né, que são ali os exames complementares, para o laboratório de química forense, para o núcleo de química forense que nós temos também, na Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Então, alguns materiais que eu coleto no local, muitas vezes eu envio lá para o laboratório de química para eles fazerem análise e me devolverem os resultados. Então, a química forense é essencial aí para o perito criminal. Entendi. Então, você atua no campo especificamente. A questão Isso. laboratorial, você, no seu trabalho, não atua, ou atua de vez em quando, tem um setor específico? Tá, vamos lá. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Então, depende da equipe. Inicialmente, eu já fui lotado no núcleo de exames de entorpecentes, que faz basicamente química e toxicologia forense, né? Então, esse núcleo era um trabalho só interno, isso foi no laboratório. Já fiz parte de equipes, por exemplo, eu era antigamente do núcleo de equipe de perícias criminalísticas da cidade de Barueri, que atende 7 municípios da região da Grande São Paulo. E nessa equipe eu dividia meus plantões. Alguns eu ficava na rua, então um pouco mais da metade, uns 80% na rua, e os 20% eu fazia plantões de laboratório, ainda analisando drogas, né, que eu já tinha experiência nisso. Algumas pessoas faziam um pouco de balística, exames veiculares eu fazia também. E na minha atual equipe é uma equipe que faz somente perícias de local de crime. Então não tem laboratório lá, tem laboratório no prédio, mas são outros peritos que fazem, que ficam exclusivamente no laboratório. Então, em regiões do interior, o perito ele divide um pouco o seu tempo. Alguns preferem fazer meio a meio laboratório e meio a meio local. Outros preferem um pouco a mais de plantões de local e alguns de laboratório e vão gerenciando. Aqui na capital, ou você fica interno no laboratório ou em funções burocráticas, ou em campo, fazendo levantamento de local de crime. Não, entendi. E dos casos que você já participou, tem algum que você considera muito interessante? Assim, teve algum caso que você julga interessante, né? Possa compartilhar conosco? Tem desde análise aí de entorpecentes local, que acabaram elucidando, né, formando convicção ali no caso. Por exemplo, um rapaz que foi encontrado morto num veículo, e eu tinha ali o kitzinho, né, de análise de drogas. Aliás, esse kit não é comercial, tá? Eu mesmo preparo, pego os reagentes, vou lá no laboratório e peço para eles me arrumarem um pouquinho e tal, monto os tubos de ensaio e monto meus próprios kitzinhos. Mas existem os kits prontos também. E, bem, daí ele tinha um pouco de pó nas narinas, né? E havia suspeita já de consumo de droga e tal, mas não tinha drogas com ele. Então, fazendo a coleta ali do resquíciozinho de pó que fica na narina, depois a pessoa cheirar cocaína, por exemplo, é possível identificar ali a presença de cocaína e isso ajuda a formar convicção, né? Então, esse é um deles. E tem muitos. Alguns exame residográfico, né? Várias vezes eu já solicitei
que é justamente o exame para verificar resíduos de disparo de arma de fogo nas mãos, né? Quando alguém dispara uma arma de fogo, geralmente essa região vai acumular alguns resíduos aí da espoleta, que basicamente são metais presentes dos reagentes da espoleta da munição da arma de fogo, que são aí chumbo, bário e antimônio. Então, várias vezes a gente conseguiu elucidar casos aí fazendo esse tipo de análise. E um bastante interessante, eu gosto de comentar também, foi um caso de receptação, né? Então, uma empresa foi roubada e levaram chapas de aço dessa empresa. E as chapas de aço foram vendidas para um galpão comercial, né? Que era como se fosse um ferro velho, assim, e tal. E quando a gente chegou lá, as chapas já tinham sido desconfiguradas, então já tinham sido cortadas, eles mudaram as dimensões das chapas, né? Então, para resolver ali, para mostrar que as chapas daquele galpão eram as mesmas das chapas da empresa que foi roubada, eu recortei alguns pedaços ali com serra elétrica no local mesmo das chapas foram encontradas lá e pedi para a empresa algumas amostras das chapas deles e solicitei pelo núcleo de física forense uma análise elementar através da técnica de microscopia eletrônica de varredura associada à espectroscopia de energia dispersiva. Então a gente verificou lá que a composição da liga metálica era muito próxima. Então a gente conseguiu concluir ali que eram as mesmas chapas que os criminosos tinham apenas recortado, elas mudaram as dimensões, né? Então um caso bastante interessante envolvendo aí análise química. Fantástico. Aí envolve bastante química, né? No senso comum, as pessoas só olham a parte macroscópica. Você tinha ali a estrutura, você cortou, desconfigurou, ok, mas os átomos permanecem ali, né? Permanecem, né? A parte submicro continua. Exatamente. Então, e como geralmente os criminosos não têm grandes conhecimentos de química, então a gente consegue, com algumas coisas, técnicas até básicas, consegue identificar, né? E pegar eles no pulo ali. Então a química é um dos alicerces, né? Não tem jeito. Não, e o químico, eu sempre falo que o químico olha o mundo de uma maneira diferente, né? A água pra gente não é só aquilo que a gente bebe quando tá com sede. Temos ali moléculas que fazem interação de hidrogênio e uma série de outras características. Poxa, esse caso foi bem interessante mesmo, bem legal. É um caso a ser citado nas minhas aulas posteriormente, com certeza. À vontade, eu sempre falo dele em palestras e tal, é bem emblemático, né? Chamar a atenção tem muita coisa que a gente não vê, né? Essa coisa que a gente não vê acaba constituindo a matéria em si. Uhum. Mais ou menos em cima do que nós falamos, fizeram várias perguntas, só que eu vou deixar essas perguntas um pouquinho mais para frente. Tá? Em parte você respondeu alguma coisa já indiretamente, mas depois eu vou chamar a atenção a essas perguntas que foram feitas. Eu queria que você falasse um pouquinho também, que a galera tem bastante dúvida, sobre o concurso. Eu acredito que deva ter suas variações, sim, de estado para estado. Não creio que sejam muitas, mas deve ter. Mas no caso da sua experiência com o concurso, como é que foi? Tipo, quais são as áreas que têm que ser estudadas? O que você considera que seja importante focar? Enfim, como foi a sua experiência nesse processo? Tá, eu vou falar aí com base no concurso do Estado de São Paulo, né, para perito criminal da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas não muda tanto, assim. Vão ter algumas especificidades aí de um estado para o outro, mas a estrutura geral é semelhante, né, o esqueleto é semelhante. Então, no caso aqui, o concurso é um concurso complexo, feito em várias fases. A gente começa aí com a prova preambular, que vai ser uma prova de questões de múltipla escolha, às vezes tem dissertativa também, dependendo do ano. A última banca, que foi meu concurso de 2013, foi pela VUNESP, né? Então quem quiser procurar aí o edital, consegue achar ainda a prova, tá? É legal para quem estiver estudando. E caíram 11, acho que foram 11 ou 12 disciplinas, então foi Química, Física, Biologia, Matemática, Língua Portuguesa, Noções de Informática, Criminologia, Criminalística, Medicina Legal, Noções de Lógica e Noções de Contabilidade. Foram 11. Então, basicamente, quem é aprovado nessa prova é chamado, na prova preambular, né, é chamado para a segunda fase, que é o TAP, Teste de Aptidão Psicológica, onde você vai ficar um dia lá inteirinho fazendo uma bateria de testes com uma psicóloga, isso em grupo, né? Então vão avaliar aí características como agressividade, capacidade de concentração, introversão ou extroversão,
capacidade de trabalhar em equipe. Então, a psicóloga vai analisar uma série de características para ver se o candidato está apto, ele tem vou fugir a palavra agora, enfim, as qualidades mentais necessárias para o cargo. E os aprovados aí nessa bateria de testes vão para a terceira etapa, que é o TAP, o teste de aptidão física. Então, nesse teste, os candidatos vão passar por uma bateria de exames físicos, né, para ver se tem a capacidade, as qualidades físicas necessárias para trabalhar. Como qualquer cargo policial, então é necessário ali fazer uma corrida de 2 km, se não me engano, em 12 minutos, fazer um número mínimo de flexões em 1 minuto, abdominais, fazer barras fixas também, às vezes tem salto e tal. Então, são uma série de testes físicos que o candidato tem que ser aprovado. Tanto o TAP, que é o teste de aptidão psicológica, como o TAF, que é o que eu estou comentando agora, aptidão física, aqui em São Paulo eles são somente... eles não são classificatórios, são eliminatórios. Então, você passa ou você não passa, né? Não passou, caiu fora do concurso. Se passou, não vai somar nenhum ponto a mais. Então, você pode fazer um número, digamos, 2 barras, se eles exigirem, ou 20, vai dar na mesma. Não é classificatório. Passando por essa etapa, tem ainda a fase de investigação social, onde policiais vão investigar a sua vida e vão verificar se você tem uma conduta ilibada, né? Ou se você já teve envolvimento aí com ilícitos, com crime, com confusões, usuário de drogas, coisas assim. Então, os policiais vão entrar em contato com familiares, com vizinhos, com seu empregador, se tiver emprego, com colegas de universidade, e vão levantar toda a sua ficha ali. Qualquer problema que você teve com a lei e que você tenha sido condenado, vai te eliminar do concurso. E por fim, passando todas essas etapas, vem a prova de títulos, onde o candidato apresenta ali seus diplomas de cursos extras, por exemplo, curso de pós-graduação, então especialização, mestrado, doutorado vão somar pontos, livros escritos, publicados também vão somar pontos. Na época eu não tinha publicado meu livro na tecnologia experimental, então não pude fazer uso. E artigos publicados também, revistas científicas também somam pontos. E aí, enfim, depois de tudo isso, vai ter a classificação final, né, a homologação. E aí, de acordo com o número de vagas, os candidatos vão sendo chamados para fazer o curso de formação na Academia de Polícia, Academia de Polícia Civil, a Acadepol. E aí vão receber lá aulas aí diárias, né, de segunda às vezes a sábado, o dia inteiro, período integral. Nesse período, o policial ali, ele já está recebendo, né, o salário dele. E saindo da Academia de Polícia, aí é que ele vai escolher sua equipe e vai para realmente trabalhar em campo ou no laboratório onde ele escolher. Então, pelo que eu contei aqui, tirando essa última etapa, né, do treinamento mais específico, que você já foi aprovado, pelo menos o que você citou são 5 etapas. Só que um detalhe é que o treinamento, se você reprovar, você também é exonerado do concurso. Então, alguns lugares, alguns estados contam o treinamento como uma fase do concurso. Aqui em São Paulo não é mais uma fase, mas a Academia de Polícia, ela é como se fosse uma faculdade, só que tem provas físicas também, né? E você tem que tirar, no mínimo, 7, né? Nota 70, na verdade, equivalente ao 7 em cada disciplina. Se você reprovar uma disciplina, você está eliminado da instituição. Mas chamando a atenção que não é só estudar as disciplinas em si, você tem que ter todo um preparo físico também. Tem que ser. Não adianta gabaritar toda a primeira fase, né? Toda a prova de múltipla escolha, ou, enfim, toda a prova de conhecimento, e não conseguir correr ali os 2 quilômetros em 12 minutos aproximadamente. Exatamente. Muita gente vai, às vezes tem pessoas que vão muito bem, né, até passa entre os primeiros lá na prova, né, preambular, mas reprova no TAF. Aliás, é uma das fases que tem maior número de reprovações, o TAF, porque não praticam uma atividade física, um esporte, um exercício, uma musculação, e acha que chegando no dia vai dar sorte, vai conseguir fazer barra, vai conseguir fazer flexão, mas não é assim, né? E tanto no estudo quanto na parte física também não é desse jeito, a gente não pode fazer as coisas na sorte. Então, para quem tem aquele objetivo, precisa começar a se preparar desde já. Começa a fazer uma academia ali e tal, e quando chegar mais perto do concurso, aí faz um preparo específico, mas começa a treinar desde já, né? Então, nerds aí estudem, aliás, treinem, né?
Façam barras, fiquem saudáveis. Eu acho que eu estou conseguindo correr agora 2 quilômetros em 12 minutos. Tá mas bom, o restante eu não consigo, pode ter certeza. Acho que na corrida eu consigo. Você citou ali na prova triangular, né, várias áreas, várias disciplinas que vão muito além do que a simples química que temos na nossa formação, né? Inclusive, eu andei dando uma olhada em algumas provas para a Polícia Federal, acho que até fiz algumas resoluções, coloquei aqui no canal, e para a Polícia Civil também dei uma olhada. Só que a prova de química que eu peguei, assim, tinha parte química, obviamente, mas tinha muita coisa relacionada à farmácia. Não sei se é exatamente a farmácia, mas o conhecimento específico sobre algumas drogas, talvez ali algum reagente específico para identificação, são coisas que fogem, por exemplo, da química básica nossa ali, da graduação, ou mesmo as disciplinas de mestrado, doutorado. O nível da prova em si é de graduação, mas tem alguns conhecimentos específicos. Talvez para o pessoal da farmácia, eles estejam mais familiarizados, né? Que também é um curso aceito, eles sejam mais familiarizados com essa parte. Justamente é cobrado isso pela parte de toxicologia que o candidato pode vir a trabalhar futuramente, né? Então tem algumas coisas específicas assim, mas é importante lembrar que isso sempre está descrito lá no edital. Então, o edital ele vai descrever todas as áreas que vão ser cobradas, né? Claro que nem tudo vai cair, mas é preciso estudar. Então tem que estar antenado a isso daí. Uma área que cai muito assim de dica, né? Eu não gosto muito de dar dica de cai isso, cai aquilo, mas uma área que, abrindo uma exceção assim, sempre cai é a eletroquímica. Então a eletroquímica é bem legal para quem está querendo ingressar. É uma área que geralmente é batata, né? Usar aquele termo mais antigo, que geralmente cai. Então, eletroquímica, bom, não é uma área muito fácil, mas pelo menos nós estamos um pouco mais acostumados, nós químicos. Né? Inclusive, pessoal, tem uma entrevista aqui na Universidade da Química falando sobre eletroquímica com o professor Eduardo Ponzio, lá da UF. Ele falou, de uma maneira geral, de eletroquímica e algumas aplicações. Para quem tiver interesse, dá uma olhada lá, é legal. Ulisses, eu acho que nós podemos passar um pouco para as perguntas que o pessoal fez. Vamos lá. Claro, vamos lá. Bom, a galera deixou algumas perguntas aqui na aba comunidade do YouTube e também lá no Instagram. Eu vou começar pelo Instagram, que foi uma quantidade menor de perguntas. Deixa eu só reencontrar aqui. A primeira pergunta aqui foi a do Pepe Copete. Ele perguntou assim: como entra o curso de Química Forense nos cursos para perito? Na verdade, ele fez várias perguntas aqui, né? 3, na verdade. Como entra o curso de Química Forense nos concursos para perito? Há vantagens na pontuação, então talvez ele tenha feito um curso de Química Forense, eu acho, deve estar perguntando se ele tem alguma pontuação a partir daí. E é exigida essa graduação em todos os cursos, ou químico bacharel também pode fazer? Legal. Boa pergunta. O edital, pelo menos aqui em São Paulo, e na maioria dos estados também, ele exige a formação em Química, o bacharelado, tá? Licenciatura, aqui o pessoal ainda não exigiu, não aceitava no último concurso. Embora algumas pessoas até tenham entrado com um dado de segurança para garantir o direito ali de acesso ao certame com a licenciatura, já que é um curso de graduação. Mas aí, fugindo um pouco desse juridiquês, o que é exigido é o curso ou de Química, ou Química Industrial, ou Química Forense. E claro, aí também tem as engenharias, né? Entra a Engenharia Química também. Farmácia, enfim, áreas correlatas, mas dentro da Química ali, Química Forense, Química Industrial, ou o bacharelado em Ciências com habilitação em Química, né? Então, assim, são cursos sempre bem aceitos. Agora, o curso de graduação em Química Forense não vai dar pontuação extra em relação ao candidato com o curso com bacharelado em Química ou em Química Industrial. Não vai ter diferença. Agora, se o candidato ele é formado em Química e fez uma pós-graduação em Química Forense, aí sim, aí ele vai ganhar uma pontuação extra pelo curso de pós-graduação. O mesmo valeria o formado em Química Forense se tivesse algum outro curso de pós-graduação.
Isso, exatamente. Então, Na assim, a graduação em si não vai somar ponto pelo fato de ter forense ali, né, química forense. Porém, obviamente que é um candidato que vai ter talvez um conhecimento um pouco maior ali na área do que outro formado no curso geral de química, porque teve mais disciplinas ali naquela área, né? Mas em relação à pontuação é a mesma coisa. Se tiver a pós-graduação, ganha ponto. Se não, só pela graduação está escrito lá forense, embora permita o acesso, mas não vai somar pontos extras, né? Agora, sem querer, né, nem estava no script, você tocou num assunto bem interessante que eu tentei discutir há umas 2 semanas aqui no canal, se o licenciado ele poderia fazer o curso para perito. Eu entrevistei o Jonas Comin, ele é membro do Conselho Federal de Química, eu fiz essa pergunta a ele, e ele falou que de uma maneira geral, em termos de atribuição, pelo menos, né, o licenciado tem atribuição equivalente ao bacharel, para atuar como perito. Podia ter algum curso ou não, que, enfim, não desse essa habilitação para ele, mas no geral sim. Mas parece que no concurso interno aí, pelo menos para São Paulo, o licenciado ele não conseguia fazer o concurso de maneira tão fácil assim, seria necessário apelar para a justiça. Exatamente. A questão é essa, que o edital ele não ele era bem claro em exigir a graduação como bacharelado. Ele não aceitava licenciatura e nem cursos tecnológicos, né? Ou de curta duração. Algumas pessoas, eu sei que entraram com mandado de segurança, conseguiram, outras não, mas mandado de segurança às vezes cai, né? Então, muitas vezes o caso é julgado futuramente, o candidato já ingressou, está lá trabalhando e cai o mandado de segurança e ele acaba tendo que sair da instituição e prestar de novo o concurso. Mas falando agora como Ulisses, né? Não como em nome de edital, de nada assim. Na minha opinião, sim, o licenciado, ele muitas vezes tem as mesmas atribuições que o bacharel, né? E nada impede dele vir a ter um bom aproveitamento ali e ser um excelente perito criminal. A questão são os editais, mas é aquilo, cada edital, a tendência são as bancas irem evoluindo. Uma evolução aí que já aconteceu foram profissionais bacharéis na área de direito, que até então era raro, né, de serem aceitos, e no último edital já foram aceitos aqui em São Paulo. Então tem colegas aí que são formados em direito e trabalhando como peritos criminais. Então eu acho, mas aí é um achismo, né, mas parece uma tendência que nos próximos concursos os licenciados venham a ser aceitos aí, sem necessidade de entrar com mandado de segurança e tal, o que vai ser excelente, né, se acontecer. Eu torço para isso, inclusive. Não, sim, inclusive, bom, acho que a minha visão sobre o curso de licenciatura em Química deve ser parecido com a sua visão. Somos formados já há algum tempo e eram cursos muito próximos, pelo menos o meu curso da UF de licenciatura foi muito próximo do curso de bacharelado. Hoje a gente até tem uma modificação maior nesse respeito. A concentração em disciplinas de educação tem aumentado, algumas disciplinas técnicas têm saído. Se eu não me engano, lá na UF não tem mais análise instrumental como obrigatória no curso de licenciatura em Química, o que é uma pena, enfim. Mas, pelas atribuições formais, o licenciado, a priori, poderia sim atuar como perito e também trabalhar na indústria, né, na Petrobras, por exemplo, dependendo, obviamente, do que ele fizer lá na área. Mas sempre vai depender também do edital, né? Se ele for muito específico. Inclusive, falando em atribuições, o licenciado, faz tanto tempo que eu não olho para isso, mas eu acho que era número 4, posso estar falando bobagem, você vai saber falar melhor. Mas ele tem uma atribuição lá que fala justamente sobre perícias, pareceres técnicos e emissão de laudos, né? É 3, atribuição 3. É 3, né? É 3, tá, cheguei perto. E o licenciado tem ela também. Então, em teoria, não tem porquê, né? Tudo bem, é um profissional que tem uma especialização ali um pouco voltada para a sala de aula, enquanto o bacharel teria uma especialização mais voltada para pesquisa e indústria, mas os dois podem executar tranquilamente a profissão e os dois têm essa atribuição, né? Então, sim. Eu não vejo sentido em excluir o licenciado. E vamos esperar que isso mude aí no próximo, né? Tomara. A próxima pergunta é do Rodrigo Victor 89. Na verdade, ele fez várias perguntas, né? Mas vamos lá, vamos passar aqui uma a uma. Existe limite de idade para atuar na perícia?
Em 21 anos, mínima, né? Isso, mas eu acho que deve estar perguntando para cima. Não, na Polícia Civil você não tem, a não ser que você já esteja ali no limite da aposentadoria, né? Mas até 65, se não me engano, para você ingressar, né? Agora, eu sei que outras instituições têm, né, na Polícia Militar e tal, idade máxima ali para ingresso. A Polícia Civil não tem, tá? Tem colegas que ingressam com 20 e poucos anos, tem colegas que ingressam com 50. Bem Legal. tranquilo. É preciso ser especificamente químico analítico, mestre e doutor para atuar na perícia? Então ele está perguntando se, para fazer o concurso, é necessário que a pessoa tenha mestrado em química analítica ou doutorado em química analítica. Não, para começar não precisa nem ser químico, né? Lembra que aqui a gente não fala em químico forense. Na verdade, tem estados que até tem específico para químico forense, mas no geral, a maioria, como em São Paulo, você é perito criminal, então você não precisa ser químico. Químico é uma das vias de acesso. Agora, é claro que todo conhecimento, um químico analítico, ele vai ter um conhecimento bom para atuar no laboratório de química forense, fazendo análise, né? Mas não é imprescindível. A gente pode buscar esse conhecimento de outras formas, né? Então, não, o que você tem que ter a graduação, ser graduado num dos cursos exigidos no edital. É só isso, não precisa ter doutorado, mestrado em nada, embora isso sempre ajude, porque soma conhecimento. Sim, e também pontos, né, títulos para a Isso, própria aprovação. Mas só uma observação, existe uma tendência grande de nós não sermos mais mestres e doutores em química orgânica, inorgânica, ou analítica, ou enfim. Há uma tendência muito maior a sermos mestres e doutores em química, não especificar ali a área em si. Então fica até complicado definir um mestre em química analítica, né? Temos alguns casos assim, mas não é uma tendência mais para os próximos anos. Meu diploma do doutorado em Química, ele vem como doutor em Ciências no programa de Química da USP. Então, não especifica, né, se é Química Inorgânica. É claro que meu doutorado foi na área de Química Inorgânica, mas o diploma em si não especifica isso, né? O meu mestrado foi em Química Orgânica, está específico nele, mas o doutorado foi em Química. No mestrado, no doutorado não. Em Química, né? A tendência é isso. Na verdade, eu acho que a gente não pode se limitar, né? Beleza, você estuda ali Química Orgânica, mas você não pode... então eu não preciso saber nada de metais ali, eu não preciso saber nada do hidrogênio, porque eu vou... Então não, você tem que sempre manter, na minha opinião, a visão mais ampla possível. Você vai se dedicar ali para estudar uma área com um pouco mais de profundidade, mas sem esquecer o restante, né? Eu falo muito isso aqui no canal. Eu falo muito isso aqui no canal, nos bate-papos de domingo, principalmente, que não faz sentido especificar em química orgânica, química inorgânica. Sim, pode ser aquela área principal, mas quem faz pós-graduação sabe que não tem como você falar que só faz química orgânica ou só físico-química. Você mistura tudo ali, como deve ser, né? Como tem realmente que ser. A divisão é didática, né? Exato. Ele continua perguntando: posso atuar em laboratório quando sou aprovado no concurso? Talvez, eu não sei se é o que ele está pensando, talvez ele não queira ir para o campo. Ele queira ficar especificamente trabalhando no laboratório. Ele pode fazer isso? Uma vez aprovado, ele teria essa escolha? Teria poder para isso? Pode, mas vai depender É que assim, quando você acaba o curso de formação na Academia de Polícia, como eu falei, tem notas, você faz provas, tal, das áreas disciplinas. Então é somado todas as suas notas, e assim como de todos os alunos. E aí é montado um quadro geral por graduação, em ordem crescente ali em ordem decrescente de pontuação. Então os que estão lá no topo da lista, que obtiveram aí as melhores notas do curso de formação, vão escolher as vagas primeiro. E depois vem o primeiro melhor, depois o segundo colocado, o terceiro, assim por diante até chegar no último. Os primeiros, naturalmente, vão ter mais opções de escolha. Os últimos vão ter que ficar com as vagas que sobraram. Algumas turmas saem da Academia de Polícia, da Cadepol, e com acesso ali, com algumas vagas disponíveis em laboratório. Isso foi meu caso, quando eu saí da Academia de Polícia, fui direto para o laboratório.
Às vezes, tem alguns anos em que não tem nenhuma vaga disponível, então são ofertadas só equipes de local de crime. Então, você vai escolher a equipe que melhor se adequar aí ao seu local de residência, tal, enfim, uma série de questões, mas você não vai ter essa possibilidade. E algumas vezes sim, mas é possível. Agora, mesmo que você sair da academia de polícia e sair numa equipe de rua e você quer ir para um laboratório, existe um sistema na própria polícia, sistema interno, que é a bolsa de permutas. Então, você vai colocar seu nome na bolsa de permutas e vai chegar uma hora que vai casar, vai dar um match ali, digamos. Então alguém vai querer ir para onde você está lotado, para o seu posto, você que vai querer ir para o posto da pessoa. Então o sistema vai realizar a troca, isso vai ser publicado no Diário Oficial, e aí vai ficar trocado, né? Não é só do boca a boca, é um procedimento oficial. E você vai lá para o laboratório, quem está no laboratório vai para a rua, e assim por diante. E você pode trocar de novo, quero voltar para a rua, quero ir para outro laboratório. Então é possível sim. Quem é professor sabe, às vezes ele pode ser chamado para um determinado campus, um determinado local para trabalhar, só que ele quer trabalhar em outro lugar, né? Então, às vezes encontra em um edital de troca, é possível fazer essa permuta. Né? Seria algo equivalente. Né? Ele faz ainda mais 2 perguntas, mas uma já foi respondida e outra eu acho que parcialmente. Quais são as etapas de um concurso para perito? Né? Você já comentou especificamente para o caso de São Paulo. E preciso ter um perfil de policial para ser perito? Na minha opinião, sim. Tanto que isso vai ser avaliado pela psicóloga, né? Eu não sou psicólogo, mas durante o TAP vai ser verificado... É que assim, o perfil de policial é uma coisa meio subjetiva, né? Não existe só um tipo de policial, nem todo policial se comporta da mesma maneira. Mas tem um espectro de características psicológicas que são comuns aí à classe policial, nos quais o candidato tem que se adequar. Então, dentre elas aí, capacidade de controle emocional, né? Você não pode ser um cara desequilibrado, então você vai estar com uma arma na cintura ali, capacidade de lidar com estresse, gerenciar o estresse, gerenciar crises, agressividade dentro do controle, capacidade de observação, capacidade de trabalho em equipe, disciplina, né, capacidade de seguir regras. Então são todas características aí dentro do espectro de psicológico que a gente espera de um agente policial. E a gente tem que se adequar nesse espectro, né? Tem que situar aí, pelo menos dentro desse espectro. Então é semelhante sim. Não, e também ainda tem a parte do curso de formação, né? Depois que você é aprovado, tem um curso de formação na academia de polícia, né? Então acho que deve ter sim ali a ideia de um perfil de policial. O perito criminal, salvo acho que 2 ou 3 estados no Brasil, mas talvez isso até seja revertido aí futuramente, ele é um policial, né? Você é um policial civil lotado na polícia científica, na superintendência de polícia científica, técnico científico, cada estado tem sua denominação. Mas você é um policial, inclusive você tem as mesmas obrigações com o policial, né? Em deslocamento para local do crime, para quem trabalha na rua, sua prioridade máxima, como de qualquer policial, é atender a população. Então, se a população te chama, precisa de ajuda, você presencia um crime, você tem que intervir, para não cair em prevaricação, né? Que é o crime ali de não cumprir sua obrigação. Você vai ter que portar arma, você vai ter que dirigir viatura, uma viatura caracterizada, e às vezes acontece você ter que exercer ali a atividade policial mais pura, digamos ali, e justamente por isso o concurso exige ali a parte física, né, que está em dia. Bom, aqui pelo Instagram acabou, mas eu queria agradecer a Luziane Santos. A Luziane, ela não fez nenhuma pergunta, só falou que estava ansiosa pela entrevista, mas ela respondeu todas as perguntas, então ela é realmente apaixonada pela área. Então ela não fez perguntas, mas respondeu. Muito obrigado, Luziane, pela sua participação. Bom, vamos aqui para as perguntas da aba comunidade do YouTube. Vamos lá. A primeira pergunta é a da Maia Reis. Acho que está por ordem invertida. Foi uma das últimas que fez pergunta, mas apareceu aqui primeiro. Você falou sobre a área de perito criminal. E ela pergunta exatamente isso, né? Gostaria de saber a diferença entre o perito criminal e o perito judicial, e também como foi, no seu caso, o seu preparatório para o processo seletivo.
Então, uma é mais técnica, né? Perito criminal e perito judicial, é outra pessoal, né? Como que foi seu treinamento e preparo para o concurso? Vou responder do fim para o começo também, então. Então, o preparo foi... Na parte de estudo ali, eu foquei principalmente na parte de direito e criminalística. Como eu já estava ali na área da química há um bom tempo, então a parte exata estava bem fresquinha, né? Química, física, matemática, biologia eu revisei algumas coisas. A língua portuguesa, eu sempre gostei de escrever, tá? Então sempre teve em dia também. Então essa parte foi bem sossegada. O que eu foquei bastante foi na parte de direito, tá? Aliás, acho, não sei se eu cheguei a comentar que faz direito também. O direito a gente tem que estudar, principalmente para quem não é da área, não dá para fazer no chute, né? A gente olha as questões, acha que dá, eu vou pela lógica, mas nem sempre a lei segue a lógica comum. Então eu preciso estudar. E contabilidade. Contabilidade é uma coisa que eu nunca tinha estudado. E, inclusive existe o perito criminal que atua na área contábil, também tem o núcleo de contabilidade forense. Mas esse, em geral, esse núcleo, ele capta ali profissionais que têm a formação em contabilidade, né, e de maneira muito assertiva, inclusive. E aí eu precisei estudar, porque caiu contabilidade, noções de contabilidade, uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu achei até um pouco complicado por ser uma coisa nova, mas é sempre legal sair da zona de conforto. A parte física eu já praticava esportes, então só mantive o treinamento. E o psicológico não tem muito como você se preparar, né? Você vai lá e tem que ser o mais natural e espontâneo possível e deixar o psicólogo te avaliar. Bom, e aí a diferença de perito criminal para o judicial é o seguinte: o perito criminal, ele é um funcionário público, ele ingressa no cargo somente mediante concurso público, tá? Não adianta fazer pós-graduação em perícia criminal e achar que vai ser perito criminal. Você pode atuar em outras áreas periciais, mas para ser perito criminal tem que prestar o concurso. O perito criminal trabalha só na área criminal, só com crimes, né, como o nome já diz. O perito judicial é aquele profissional que ele tem formação superior, digamos que é o formado ali, o bacharel em química. Ele vai se cadastrar ali no fórum ali da sua região e vai entrar no cadastro de um banco de peritos, né? Vai ter uma questão lá, de repente, durante um processo, o juiz está com uma dúvida e ele vai olhar o banco de peritos e vai escolher um perito para auxiliar ele, né, para dirimir dúvidas, para redigir ali um laudo. Então ele vai nomear o perito, o profissional como perito. O profissional vai fazer uma proposta de honorários, e aí isso tem um prazo e tal. E se forem aceitos os honorários, ele vai ser nomeado então como perito judicial, ou perito do juízo. Então, o perito judicial, ele não é um cargo vitalício como o perito criminal. Você está perito naquele momento, daquela questão, daquele processo judicial. Acabou o processo, você não é mais o perito, você continua lá no banco, pode ser que você seja chamado novamente para outros processos. Então, é uma coisa temporária. Além disso, ele vai trabalhar em questões da área civil, tá? Não existe perito judicial na área criminal, ele vai trabalhar em questões da área civil. Então, questões trabalhistas, questões de danos morais, enfim, esse tipo de coisa. Nunca na área criminal. E existe ainda uma terceira possibilidade, que é o assistente técnico. Então, o assistente técnico é um profissional contratado pelas partes. Aí sim, pode ser tanto no processo judicial da área civil quanto da área criminal, para contestar ali o laudo do perito oficial, seja ele do perito criminal ou do perito de juízo, quando for numa questão civil, para contestar ou para endossar ali aquele laudo. Então ele pode fazer alguns experimentos, algumas medidas, ou simplesmente se basear no trabalho do perito oficial, quando for no local de crime de homicídio, por exemplo, não tem como ele retornar no local, né? Então ele vai instruir tecnicamente as partes ali, né, que contrataram, para formar a convicção do juiz. Esse profissional ele não precisa se cadastrar em banco de peritos nem nada, ele abre uma empresa particular e presta serviço, aí tem seus honorários e tal, aí é tudo na esfera particular, ele vende seus serviços, tal, emite a nota lá do serviço, enfim, para as partes. Inclusive esse profissional ele não tem restrições de ser parente da parte, nem nada disso, ele é um profissional liberal contratado ali para dar a sua opinião técnica, né, técnica sobre o caso. Não sei se ficou claro aí. Não, sim, eu não conhecia as figuras, nem a do perito judicial. Que nesse caso é como se fosse
pelo que você falou, um prestador de serviços, um profissional temporário ali para aquele caso. Exatamente. Né? Até deixa eu aproveitar e falar um pouquinho dessa claro. questão. A gente está vendo o crescimento dessa figura do perito judicial, o que é muito bom no Brasil, mas tudo que cresce rápido atrai consigo oportunistas, né? Então tomem cuidado aí com pessoas que oferecem curso de formação de perito judicial em 2 dias, né? Isso aí na minha opinião, isso não é possível. Às vezes dão um curso de 10 horas lá e oferecem diploma de 50, 100 horas, que é esquisito no mínimo. E aproveitando, existe uma tendência de alguns profissionais de querer simular, através da perícia judicial, a perícia criminal. Então você vê pessoas fazendo distintivos, fazendo funcionais, querendo induzir as pessoas a achar que vão ter porte de arma. Não vão, né? Eu acho que é até arriscado pessoas ali que não são policiais emularem ali a figura de um perito criminal que é um policial, né? Então tem que tomar cuidado para não cair. Tem excelentes cursos aí de formação, excelentes instituições, mas para quem deseja atuar na área aí, com o perito do juízo, presta bem atenção, né, nos cursos que vai fazer, no profissional que vai te instruir, para não cair em roubada e deixar o dinheiro numa coisa que não vai te dar um retorno. A internet é maravilhosa, mas tem muitas coisas ruins também. Exatamente. É uma coisa comum, quer dizer, não tão grave como isso que você comentou, mas é muito comum vermos cursos, né? Cursos livres que são oferecidos, muitos deles são muito bons, cursos que falam de tudo, só que alguns colocam com propaganda, com certificado. Só que certificado não tem valor, né? Ele não tem peso no final da história. O papel só que ali, aceita tudo, né? Não, exatamente. É só com a ideia de passar para a pessoa que dali tem um peso maior, mas não tem, né? Você tem ali o certificado, mas não tem valor, pelo menos não para esses cursos. E tem pessoas que ainda colocam, né? Certificado válido em todo o Brasil. O papel higiênico também é válido em todo o Brasil, né? Eu tenho Universidade da Química, né, na minha plataforma de cursos, cursos que eu tento espelhar a graduação, né? Química geral, inorgânica, orgânica, físico-química, todos completos, analítica, agora em andamento. Algumas pessoas perguntam se eu emito certificado. Não tem para que emitir certificado, você está tendo um conjunto de aulas, é como se você estivesse estudando, treinando, não tem peso. Fiz o curso de Química Geral da Universidade da Química, não tem peso nenhum isso daí, não tem significado nenhum. Estuda as aulas, né? Fica ali assistindo as aulas, estuda, que você vai aprender. É esse o grande objetivo, né? Até, de repente, eu não vejo nada contra alguém emitir um certificado, mas desde que fale para o aluno, ó, isso aqui é uma lembrança, né, que você participou de um curso, você pode colocar no seu quarto, ok, não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa coloca aquele certificado como se fosse dar uma habilitação para ela, né? Só o que vai habilitar é o curso de graduação, numa instituição que está vinculada ao MEC e tudo mais. Porque eu posso emitir um certificado aqui para todo mundo que está vendo esse vídeo que a gente está gravando e falar, ó, foram 100 horas aí de vídeo e tal. Tudo bem, ninguém vai contestar isso, mas também não vai valer nada, né? Então, tem que tomar cuidado. Bom, vamos avançar aqui. O Eric Mraz BR, ele fez uma pergunta bem pessoal também. Gostaria de perguntar ao Ulisses se ele tem medo de algum tipo de retaliação por parte dos criminosos que ele ajuda a prender. Mesmo não sendo da linha de frente, eu sentiria caso fosse ele. Ou seja, o Eric ele tem receio de atuar, acredito, né? Pelo menos teria esse medo caso atuasse na área da perícia, que é o medo de exposição ou de criminosos. Como que você olha isso? Então, o medo, ele é sempre importante. O medo mantém a gente vivo, né? Se eu não tiver medo de pular da varanda aqui de casa, eu pulo e morro. Então, o medo é importante, mas o medo não pode te dominar. Então, para quem quer atuar na área, tem que saber controlar esse medo. Eu tenho um certo medo quando eu tenho que, às vezes, acessar de madrugada, lá quando está todo mundo dormindo, você está entrando em comunidades perigosíssimas, muitas vezes, né? E você está entrando lá com a arma na mão, fazendo varredura tática e tal. Então, dá aquele friozinho na barriga, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que também me atrai, essa adrenalina, né? Uma coisa que me atrai. A gente não pode deixar isso controlar a gente tem que estar sempre raciocinando.
eu já até prendi pessoas também, deslocamento e tal, casos que aconteceram ali, indo de um local para outro, então acontece. Quem quer atuar na área policial tem que estar preparado para isso. Até lá no meu Instagram eu postei outro dia, esses dias, acho que anteontem, um vídeo de uma perseguição que a gente se envolveu durante o deslocamento indo para um lugar aparentemente sossegado, uma morte de um rapaz morrendo em casa, tinha verificar se era uma morte natural e tal. E a população pediu auxílio, né? E tinha que fazer uma perseguição, abordagem e tal. E até coloquei lá a brincadeira, né? Por isso que isso aqui não é lugar para concurseiros. Concurseiro no sentido não de quem presta concurso, mas no sentido de quem presta vários concursos só para ter um cargo público e para ter um salário para o resto da vida. Então não é lugar para isso, né? Para esse tipo de gente tem que escolher outro cargo. Então, assim, a gente tem muitas vezes que ir em cadeia, lidar, às vezes coletar material das mãos de criminosos aí, lidar com eles na cadeia e tudo mais, né? A gente tem que sempre ter cuidado, manter a cabeça no lugar, mas ao mesmo tempo também, o criminoso ele sabe que você está fazendo o seu trabalho, né? Até porque senão o criminoso tem que matar todo mundo, tem que matar você, o delegado, o investigador, o PM, ninguém vai fazer isso. Então você fazendo o seu trabalho, sendo correto, atuando dentro da lei ali, eles também sabem que você está cumprindo o seu papel, você não está cumprindo uma guerra pessoal ali, você está fazendo o seu trabalho. Então, sempre atenção, cautela, mas para quem quer entrar na área, não pode deixar isso subir a sua cabeça, né, virar um pavor ali. Eu acho que minha mãe tem mais medo que eu, acho. Creio que sim. Eu acho que entra a questão do perfil, né? Se a pessoa tem o perfil para essa área. Eu não teria. Eu não teria. Mas é legal já saber isso, né? Já ter essa clareza do que você quer. Pô, esse não é meu perfil. Tudo bem, não tem problema, né? A gente precisa de todos os profissionais. E tem lugar, não só na química, mas em tudo, para todo mundo, né? É questão de cada um achar aquilo que gosta, que está adaptado. Né? Eu não saberia viver sem isso mais. Assim, tem lugar para todo mundo e tem muitos lugares que ainda aparecerão. Assim, a ideia de que temos uma perspectiva de novos empregos que não fazemos a mínima ideia de quais serão, que vão aparecer. Exatamente. De repente, se você não se encaixa em um já existente, né, quem sabe daqui a algum tempo não aparece o emprego dos seus sonhos, na área dos seus sonhos. E só complementando aí com uma questão aí filosófica rapidinho, é que apesar da gente gostar, e tem até uma teoria que diz que daqui 20 anos, 80% das profissões que vão existir daqui 20 anos não existem hoje, né? Mas toda profissão tem seus pontos bons e ruins, né? Então, atualmente, as pessoas querem aquela coisa dos sonhos, que só tem coisas boas, só tem a parte boa, e não existe, né? A gente tem trabalho é trabalho, por mais que você ame seu trabalho, e tanto, né, você como professor também, sempre vai ter a parte ali que é mais chata, vai ter a dor de cabeça, vai ter um pouquinho de estresse, não tem jeito. O importante é que quando a gente gosta daquilo, a gente aceita essa parte de coração e faz o melhor possível, né? Não, sim. E deixa eu aproveitar então, pular um pouco a ordem aqui das perguntas, já que você tocou nesse assunto. O Michael Marção, ele perguntou quais foram as maiores frustrações e quais expectativas alcançadas depois que você ingressou na Polícia Civil, mais ou menos nessa linha. Eu acho que eu não tive frustração, assim, né? Eu acho que ainda não, graças a Deus, não tive nenhuma grande frustração. Eu já era bem pé no chão, pesquisei muito na área antes de prestar. Na verdade, tem uma coisa que eu preciso te falar, né? Eu prestei o concurso pela primeira vez em 2005 e não passei. Aí dei um tempo, eu fui para a área acadêmica, achei que queria ser cientista e tal. Até queria mesmo, mas aquilo, quando você gosta de uma coisa, ela vai te chamando de volta, né? E aí eu me preparei melhor e passei. E nesse meio tempo eu estudei bastante da área, assim, né? Eu procurei saber como é que era. Eu não conhecia ninguém que era perito, e na época também não tinha YouTube e tal, não sei o quê, mas não tinha, né, tanto essa... Sei lá, as pessoas que não se expunham, você não achava as pessoas do Instagram, enfim, né? Então, eu fui pesquisando, vendo reportagens, lendo e tal, e já estava bem pé no chão, né? Tinha amigos, embora não eram peritos, mas policiais, então perguntava como era a instituição e tal. Então eu já entrei bem pé no chão, né? Sem aquela ideia de filme, de série, tá? Não tive nenhuma decepção, assim. Agora a maior... Qual que ele falou? A maior... expectativas alcançadas.
Expectativa alcançada com certeza, essa é fácil, né? Participar de algum caso ali que você chega na resolução e ajuda ali a esclarecer, a gente chama de rachar, né? No meio policial chama de rachar o caso. Ajuda a esclarecer e dar resposta à população. E também a colocar ali na cadeia um criminoso que poderia estar fazendo mal para outras pessoas, né? Inclusive para minha família, para a sua família, enfim. Então, acho que isso é a maior expectativa alcançada, você conseguir ver que seu trabalho está gerando um resultado para a população, né? E principalmente a população aqui. Eu amo minha cidade, São Paulo, então eu quis muito vir trabalhar na capital pela minha cidade em si, para fazer uma diferença ali para a minha cidade. É a função social, né? Executar bem ali a função social da sua profissão. Exatamente. Bom, voltando para cá, a Luziane Teixeira fez uma pergunta. Bom, não sei se você conseguiria dar a resposta a ela, mas vamos lá. Estou me preparando para a Polícia Forense do Ceará, a PFOSSE. Queria saber como vai ser a retomada dos concursos e será que vai mudar muita coisa na Acadepol? Eu não sei se você teria essa informação sobre retomada de concursos, mas... Não, essa aí ninguém tem, é só o governo, então não tem como ajudar. Também não sei como é que é a Acadepol lá, que eu não fiz a Acadepol, então essa aí eu fico devendo. Eu imaginei, até porque como vai ser os concursos, eu acho que ninguém sabe de qualquer área, né? Em qualquer área. O que dá para afirmar é que eu acho que agora tem que passar a pandemia, né? Resolver essa questão da pandemia e tal, para retomar o ritmo normal de concursos. Até resolver isso daí, acho que não vai andar como deveria andar. Talvez saia um ou outro, mas... Tem outra pergunta aqui da Gésia, eu acho que essa é mais rápida, Gésia Oliveira. O farmacêutico concorre com a mesma vaga que o químico? Concorre para a mesma vaga que o químico? Aqui em São Paulo, sim. Isso é concorrer a perito criminal. Em alguns estados, tem vagas específicas para farmacêutico, tem vagas específicas para químico. Na Polícia Federal, também. Agora, aqui em São Paulo e boa parte dos estados, sim, é a mesma vaga. Então, assim como o químico, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o médico, o bacharel em direito, o dentista, todo mundo vai concorrer para a mesma vaga. Todos para a mesma vaga, todas essas profissões para a mesma vaga. Exceto o médico, se ele quiser prestar para médico legista. Aí é um concurso diferente. Semelhante também, mas a prova vai ser diferente. Mas o médico pode prestar para perito criminal também. E aí ele concorre da mesma forma, das mesmas vagas. Né? O Júlio Soares fez uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu. Né? Gostaria de saber como funciona o cotidiano de um perito criminal ou sua interação com a área policial. Né? Como você falou, ele próprio é um policial, né? Exatamente. A gente trabalha sempre junto ali com investigadores de polícia, com delegados, muitas vezes a gente vai na delegacia, com legistas, né? Às vezes a gente sai de um local e passa depois no IML para conversar com o legista, acompanhar a necrópsia. Às vezes não dá tempo de ir na hora, mas você passa depois, né, mais tarde, para conversar com ele e tal. E com a Polícia Militar também, né? A gente tem muito contato com a Polícia Militar e com outras polícias. Rodoviária Federal é um pouco menos contato, mas às vezes a gente interage com a Guarda Civil também, bastante. Você citou o IML, aí me lembrou que a pergunta da Ana Flávia Andrade. Se ele for perito da PF, da Polícia Federal, não é o caso, mas acho que a pergunta é válida para, independentemente se é da Polícia Federal ou Polícia Civil. Gostaria de saber se ele tem algum tipo de contato cotidiano com mortos. Gostaria muito de ser perita, mas não gostaria de ter contato com pessoas mortas. Obrigado. Assim, o perito... Eu tenho colegas da Polícia Civil, né? Então, bom, já falei que sou perito criminal da Polícia Civil de São Paulo, do Estado de São Paulo. Mas eu tenho colegas que também não gostam, tá? Peritos de São Paulo. E trabalham no laboratório, por exemplo. Trabalham no laboratório de informática, forense. Então, vai fazer exames em equipamentos apreendidos em locais de crime, em computadores, em celulares e tal. E aí não vai ter contato com mortos, né, diretamente com cadáveres. Ou nos laboratórios, biologia forense, química forense, tal, enfim. Tem uma série de laboratórios, documentoscopia, balística, então não vai ter contato, né? Quem tem mais contato com mortos são, além do pessoal do IML, é quem trabalha com o perito de local de crime. É o meu caso.
Agora, na Polícia Federal, é o seguinte, o perito da Polícia Federal ele vai atuar em casos envolvendo crimes federais. Então, tráfico de drogas entre fronteiras, tráfico internacional de armas, até mesmo crimes contra pessoas, ali, homicídios e tal, mas ocorridos dentro de instituições federais. Digamos que na Caixa Econômica Federal uma pessoa mate outra. Ali, em teoria, seria um local de crime que vai passar pela perícia da Polícia Federal, um perito criminal da Polícia Federal, porque ele está dentro de um órgão de autarquia federal, né? Então, aí sim. Só que esses casos são muito raros, tá? Às vezes, os peritos criminais da Polícia Federal vêm até a equipe na qual eu estou lotado para aprender técnicas de exame de local de crimes de homicídios, com cadáveres e tal. Justamente porque a casuística deles, nesse campo, é muito pequena. Eles fazem muita informática, drogas, documentos também, e é claro, a parte contábil, né? Então, o trabalho deles não que seja restrito, mas é mais provável de eles atenderem um tipo de caso, e cadáver é raro eles atenderem, local com cadáver, tá? É muito difícil. Então, você quer ser perita e não quer mexer o cadáver, a Polícia Federal com certeza é uma excelente escolha, porque dificilmente vai cair um cadáver ali no seu colo, né? Mas a Polícia Civil também é uma possibilidade de você entre numa equipe que não atende crimes contra a pessoa. Então, você vai fazer seu trabalho pericial sem ter que manipular cadáveres. Então, Ana Flávia, uma boa notícia para você. Uhum. Vamos lá. O tempo está avançando, estamos há 1 hora já conversando, né? Mas o papo tá bom. A conversa tá boa. Tem mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Que outras áreas trabalham junto com ele? Pergunta do APTGet. Que outras áreas trabalham junto com ele? Tipo físico, farmacêutico? Então, você citou, por exemplo, o laboratório de física forense, né, se eu não me engano. Assim, a gente tem os peritos de local de crime, como é o meu caso, tem as formações mais variadas. Na minha equipe tem eu como químico, tem biólogos, tem médicos veterinários, tem médicos, tem o que mais? Tem fisioterapeuta, tem também, dentistas, tem alguns. Então tem de tudo. Agora, nos laboratórios, então você tem aí laboratório de química forense, laboratório de física forense, biologia forense e bioquímica, onde fazem exame de DNA. Você tem laboratório de balística forense, e aí balística é uma área que agrega todas, né? Você não tem uma formação específica, não existe uma graduação em balística. Então, o profissional faz o treinamento e entra lá. A parte de análise de entorpecentes, que é basicamente toxicologia forense. Tem também documentoscopia forense, também é outra área que não tem uma formação específica. Contabilidade, informática, então, profissionais de diversas formações. Na verdade, tudo que tem lá no edital do concurso, tem todos aqueles profissionais. Tem aí, farmacêuticos, químicos, físicos, médicos, biólogos, dentistas, nutricionistas, profissionais do direito, engenheiros de computação, tem tudo isso, a formação é a mais ampla possível. E o legal da instituição é o seguinte, eu hoje estou em local de crime, eu posso, de repente, daqui a 1 ano, querer ir para o laboratório de química, então eu vou entrar na bolsa de permuta e vou para lá. Eu fiquei lá 5 anos, quero mudar, posso ir para a balística, posso ir, né, pulando de local em local, até achar a equipe que mais se adequa ao meu perfil. Aliás, perdão, a equipe ao qual o meu perfil mais se adequa, né, porque não é a instituição que tem que se adequar a mim, mas é o oposto. Então, aonde eu me adapto melhor. Não, o contato com outras áreas é bem amplo mesmo, então. É bem amplo, tem muita interação. A pergunta aqui acho que é Simeão, né? Não tem acento, mas Simeão Macedo. Essa é legal. Quais são as técnicas mais utilizadas? Bom, está perguntando pelo químico forense, né? Quais são as técnicas mais utilizadas pelo químico forense? É preciso ter experiência na utilização dos equipamentos para poder exercer a profissão? Tá, as técnicas mais utilizadas, então, na parte analítica, as cromatografias, né? Cromatografia em camada delgada, cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Essas são imprescindíveis. Espectrofotometria também, no ultravioleta visível. Um pouquinho de espectroscopia no infravermelho, transformada de Fourier.
Que mais? Um pouquinho coisa de eletroquímica. Basicamente é isso. Aí tem as técnicas ali de microscopias, né? A microscopia eletrônica de varredura, acoplada à espectroscopia de energia dispersiva, de raio-x, e reações químicas em via úmida. Essas são as principais, né? Que mais são usadas. Não precisa ter experiência, não. Na verdade, assim, todos os profissionais, todo mundo que entrou como perito criminal, no cargo, foi nomeado, vai passar, como eu falei, pelo mesmo treinamento na academia de polícia. Então lá vão ser preenchidas as lacunas que por acaso a pessoa não teve na graduação e vai ser nivelado, né? Então a gente tem que aprender um pouco de tudo. Então você vai ter que ensinar química forense para profissionais do direito, bacharéis em direito. Então vai ter que ter um nivelamento geral. Assim como a gente vai ter que aprender o químico, vai ter que aprender direito administrativo, que já não é a nossa praia. Então tem um nivelamento. Então tudo que vai ser necessário vai ser aprendido ali na academia de polícia. O que faltar, quando o profissional vai para a equipe, vai ficar lotado naquela equipe, ele faz geralmente 40 dias de estágio. Então ele vai estar sempre acompanhado por um perito mais experiente, que vai ensinar para ele as técnicas e tal. Desde o manuseio de equipamentos, até se for local de crime, vai ensinar como fazer o levantamento local, como se deslocar com viatura, etc. Então, é uma formação continuada. O cara não vai sair da graduação, entrar em concurso e vão empurrar ele lá, agora se vira aí. Isso não acontece, tá? Então, a instituição vai te, vamos dizer assim, vai te soltando ali aos pouquinhos. Primeiro você vai acompanhado com alguém, faz um curso de formação, faz o estágio, e depois você vai pegando seus casos próprios para você resolver sozinho. Mas aí você já teve todo um treinamento. Até porque são coisas muito específicas, né? Na graduação a gente aprende de uma maneira mais geral ou mais específico para um assunto voltado para a academia mesmo, exatamente. Né? Não no dia a dia da polícia. Inclusive, vou dar uma propaganda aqui, todas as técnicas que você citou, exceto a parte de microscopia, tem lá no meu curso de Química Analítica, tá? Eu comento sobre todas elas. Então, análise instrumental é muito importante. Eu não gosto de análise instrumental. Faça aí do professor Antônio que já está resolvido. É meio Deixa eu achar aqui porque eu pulei a ordem. Lucas Alencar. Conheço o canal dele desde quando era o Salada Atômica, saudoso Salada Atômica. Manda um abraço. Um abraço para você, Ulisses. Legal, abraço. Então, minha dúvida sobre a escolha do perito em atuar em campo ou laboratório. Acho que já comentamos, você já comentou sobre isso. É obrigatório ou opcional? Pode ficar só em laboratório fazendo análise sem precisar ir ao campo? Como funcionam essas escolhas? Abraços. Eu adoraria que minha pergunta fosse respondida. Então, Lucas, vai ser respondida. Já foi, em parte, né? Legal. Bom, primeiro, obrigado, né, por acompanhar desde aquela época do Salada. Né? É gostoso ouvir isso. Aí o pessoal vem chamar no Instagram e tal, isso aqui, mandar e-mail também. Isso é muito legal, né? Sim, você pode, como a gente já falou aqui, você pode ficar só no laboratório ou só em local de crime, só em campo. Eu gosto de ficar só em campo, mas tem algumas pessoas que gostam de ficar só no laboratório, então sem problema nenhum. Às vezes você não consegue no momento que você sai da academia de polícia, mas aí você entra na bolsa de permuta e eventualmente todo mundo, e é rápido assim, 2 ou 3 anos no máximo, cada um já está no local que gostaria de estar, né, da instituição. Então é possível sim. Agora, acho que a última pergunta eu deixei por último porque ela é bem interessante. Acho que é um caso aqui para você ajudar a resolver. Milene Tessari. Vou ler aqui a pergunta dela. Por favor, faça a minha pergunta a ele. Tá, vou fazer, Milene. Eu viajo e meu apartamento fica sozinho e ele já foi roubado mais de 20 vezes. Não sei se é exagero. Não há arrombamento. Troquei minhas fechaduras e cheguei ao ponto de colocar 3 letras diferentes de 3 marcas diferentes, inclusive multiponto. Mas mesmo assim entra. Coloquei câmera, mas o painel de luz fica do lado de fora. Ele desliga e entra. Eu sei quem é o ladrão. E ele sabe que eu sei quem ele é. Ele sabe minha rotina. O delegado me disse para levar as imagens que viraria ele ao avesso. Mas como levar as imagens se ele desliga a luz para entrar? Teria que ser pela digital que ele deixou aqui. Na verdade, ela não fez a pergunta, né? Ela descreveu o caso. Como que ela iria conseguir pegar esse ladrão que já arrombou a casa dela 20 vezes?
Isso é um ninja, né, praticamente, porque o cara entra e sai do prédio sem ser visto, arromba 3 fechadura tetra, enfim, né, corta os cabos. A não ser que a casa dela tenha ouro para valer tanto trabalho assim. Aliás, deveria ter antes, né, porque depois de 20 vezes, acho que só tem as paredes aí, né, não sobrou mais nada, né, nem TV, sofá, nada. Então, não, brincadeira, mas se for um caso real, tem que ser feito um BO de furto, tá, na delegacia mais próxima, de área, e o delegado vai requisitar um exame pericial. A equipe pericial vai até o seu apartamento, você não vai mexer em nada, e eles vão fazer o levantamento local, tanto com base em impressões digitopapilares, quanto também em DNA, de contato, né? Então, se o cara pegou ali o fio para ele cortar, com, digamos, com alicate, ficou DNA da mão dele, ali, células que descamaram da mão dele ali no fio, então dá para coletar DNA de contato também. Isso é um método de identificação primária, para individualizar o suspeito, né? Mas a primeira coisa é isso, não adianta você ir atrás de você mesmo fazer o levantamento de impressões digitais, porque isso tem que ser feito por um perito criminal, obrigatoriamente, senão não vai dar em nada. Claro que você até pode ser capaz de levantar, mas tem que ser feito de maneira oficial, então vai na delegacia de polícia, abre um BO de furto, e o delegado vai requisitar ali a perícia. Aliás, não sei como ele não requisitou, né? Se tem vestígios físicos ali de corte, de fiação, se bem que, em geral, a câmera tem que ficar ligada no circuito interno do apartamento, né? Mas, enfim, tem que abrir um BO de furto e o delegado vai requisitar uma equipe pericial, e aí vai ser feito um trabalho profissional, né? Muita gente confunde ali, embora a gente faça algumas práticas até de graduação, até mesmo de ensino médio com química, que é muito legal. Na época do Salada Atômica até tinha, de escola de impressão digital, tudo mais, mas a atividade de perito criminal requer um grau alto aí de profissionalismo, né? Então não é uma brincadeira. Quando é um caso real, não é uma brincadeira. Então tem que ser feito da forma mais profissional possível e dentro da legalidade, né? De maneira oficial. Tá? Então vá lá, se foi furtada, vá lá na delegacia, fala que tem suspeito, mas abra um BO. Não adianta só falar, furtaram, eu sei quem foi. Abra um BO de furto e aí o delegado vai requisitar um exame pericial completo, aí os peritos vão saber o que fazer, tá? Então, Milene, está aí, fiz sua pergunta e ela foi respondida. Ulisses, olha, muito obrigado mesmo. Todas as perguntas que o pessoal fez foram respondidas. Se eu pulei alguma, pessoal, me desculpe, por favor, mas tentei ler todas aqui. Mais uma vez, então, muito obrigado. Só que antes de finalizarmos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre seus projetos, né? Seus projetos atuais. Foi citado o Salada Atômica, não sei se a galera aqui se recorda dele, eu me recordo bem do Salada Atômica, mas quais são os seus projetos atuais? Eu sei que você tem um canal aqui no YouTube, tem lá o seu perfil no Instagram, às vezes eu vejo alguns vídeos que você posta por lá. O que você tem feito e, enfim, qualquer coisa que você quiser compartilhar aqui com o pessoal. Tá, legal. Bom, primeiro, né, brigadão de novo pela oportunidade, gostei muito. Se ele quiser chamar, estamos aí junto. E obrigado pessoal aí também que se interessou, né, mandou as perguntas. Se por acaso alguém tiver alguma coisa e não foi respondida, ou quiser tirar mais dúvidas, pode chamar lá também no Instagram, tá, @UlissesCE. Pode chamar lá, eu tenho o maior prazer em tentar ajudar. Agora, bom, eu me dedico à polícia, algumas atividades paralelas também. Eu estou começando agora a elaborar um livro também na área pericial, específico aí de atendimento a crimes violentos, né? Então vai ser bem legal. Ainda está na fase ainda embrionária, mas estou elaborando ele. Em breve aí, ainda não posso comentar, mas tem algumas parcerias surgindo aí na área de ensino em pós-graduação, na área criminal, perícia criminal também. E assim que for confirmado, eu comunico lá no Instagram. E estamos lá no Instagram, né? @Ulisses. E tem um canal, né? Aqui no YouTube, Perito Criminal Ulisses, que substituiu ali o Salada, né? Para quem já conhecia. O Salada chegou no final da sua fase ali e a gente mudou. Mas basicamente é isso. Estamos aí
Estamos aí atendendo a população e paralelo, eu sempre dou alguns cursos na área pericial também, alguns online, alguns presenciais, então quem tiver interesse pode ir lá no Instagram também procurar lá, que sempre tem umas coisinhas legais lá pra gente debater lá. Não, tá ótimo. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição para o pessoal que quiser conhecer. E, de novo, Ulisses, muito obrigado mesmo. Eu acho que a galera teve suas dúvidas respondidas, foi muito esclarecedor para entendermos um pouco como que é a dinâmica do perito criminal. E, enfim, muito obrigado e sucesso. Sucesso na sua carreira atual, qualquer outro projeto que você vier encarar. Obrigado, Antônio. Para você também, para todos nós. Sucesso e paz para todo mundo. Tchau, tchau, Ulisses. Valeu, abraço.